Senhor, ajuda-nos, por misericórdia, ser conosco, abre o nosso entendimento, ser conosco em nome de Jesus. Amém. A obra literária de Dante, escrita em 1307, a Divina Comédia, é considerada uma das maiores obras da literatura mundial, com uma estrutura rica e complexa, com simbolismo e alegorias cristãs extraordinário. O Dante utilizou-se do seu vasto conhecimento bíblico, teológico, filosófico e científico do seu tempo, de tal forma que ele trata da questão de uma jornada que começa no inferno, vai para o purgatório e depois para o céu. Esta obra é um reflexo do contexto social, religioso da época, além de ser uma profunda prospecção ou introspecção espiritual sobre a alma e a busca de salvação. Esse romance ajudou a pregação dos reformadores, ajudou a aproximação da sociedade das Escrituras, e ele foi uma bênção de diversas formas para ajudar seu tempo. Esse romance criou uma moral tão extraordinária no século XIV, século XV, que produziu a reforma religiosa que nós conhecemos. Então hoje eu vou começar a inserir um pouco mais sobre Dante, embora eu não vou analisar ainda o romance em si mesmo, mas os fatores que estão por trás para a gente entender o romance na hora que eu começar a tratá-lo. Mas Deus tem me levado agora a fazer uma exegese da cultura. Por quê? Porque Deus também fala por meio da cultura. E na literatura Deus tem seus pregadores, que ajudou também a pregação. Haverá um tempo na grande tribulação em que será proibida a pregação e talvez ninguém ouça alguém falar de Jesus. Mas aparece um anjo pregando o evangelho eterno. Os anjos nunca pregam, mas nesse contexto da grande tribulação, até os anjos vão pregar, quanto mais livros e literaturas. E outra coisa, a melhor forma de entender as escrituras é você aprender a ler literatura, já que a mesma forma como você precisa interpretar a literatura, você também precisa interpretar as escrituras. E não se deve esquecer que a Bíblia é a principal obra literária já escrita em toda a humanidade. E ela é a base de toda a estrutura do pensamento humano. Essa é a minha pregação esses dias, para que a gente entenda esse processo. Então, o Dante nasceu na Florença, na Itália, em 1285. Sua história tem mais ou menos 760 anos atrás, quando a Idade Média estava chegando a seu fim. As cruzadas haviam ajudado a Europa a se restaurar completamente. Hoje, embora nós temos algumas cruzadas com viés muito ruins, mas grande parte das cruzadas ajudou a varrer o islamismo da Europa, e se não fosse as cruzadas, a Europa hoje estaria entregue às trevas, não teria evoluído em cultura e riqueza científica e filosófica, e seria um país como o Iraque, como o Irã e tantos outros que mergulharam na pobreza da luta dos muçulmanos. Então, elas ajudaram a paralisar. Se não fosse as cruzadas, o mundo hoje talvez fosse muçulmano. Então, vejam, a Europa, então, entra em segurança porque os muçulmanos são vencidos completamente pelos cristãos, o Império Otomano se impõe e destrói completamente eles, mantendo eles muito distante da Europa. E como começa agora o avanço, já que as guerras pararam, então o pensamento humano começou a acelerar outra vez, aí acontece aquilo que a gente conhece como renascimento e a volta à leitura dos clássicos antigos. As cidades haviam se estabelecido porque antes era impossível haver uma cidade, já que elas estavam em constante ataque, as pessoas então não tinham moradia fixa, elas chegavam em um lugar, elas não plantavam, elas não colhiam, ou se plantavam, colhia, tinha que fazer as pressas para fugir dali, porque uma invasão muçulmana estaria chegando, então eles precisavam zarpar fora. Com o fim da guerra, as cruzadas acabam com isso, toma de volta parte dos territórios ocupados pelos muçulmanos, então a cidade se estabelece, então a vida política e religiosa começa a acontecer. Essa também era uma época de conflitos partidários.
os guelfos na Itália, que era o partido dos papos, e os gibelinos, que eram o partido dos imperadores. Aqui está uma disputa e uma discussão, era se o papa deveria governar religiosamente e politicamente. Outros advogavam que o Estado e a igreja não deveria se misturar. Os guelfos defendiam a ideia de que o papa deveria governar os dois. E os gibelinos, diziam que o imperador deveria governar e o papa deveria só dar o apoio espiritual. Cada um desses grupos políticos disputavam um a um pessoas para se convencer ou aderir àquele ponto de vista, de tal forma que os gibelinos, que era a parte mais interiorana, apoiava a ideia do imperador comandar e não o papa. E os guelfos, que estavam nas cidades, admitiam a ideia de que o papa deveria governar tudo. A família de Dante pertencia aos guelfos, eles eram os mais ricos, e eles apoiavam sim o partido dos papas. A boa condição financeira que a família de Dante tinha o ajudou a estudar e se tornar a pessoa mais bem educada da época, e ele esteve à frente de qualquer um do seu tempo. Desde a sua juventude, nós temos apenas um incidente que ficou profundamente registrado, e esse incidente é o mais importante da vida dele, foi o seu encontro com Beatriz. Embora Beatriz seja uma moça, mas ele vai usar ela como símbolo mais à frente. Aos 9 anos de idade, ele a viu pela primeira vez, ela se tornou a dama dos seus sonhos. Ele fez isso num festival que acontece na casa do pai dela, um nobre, o Falco Portinari. Ele vai com 9 anos e então ele encontra ela pela primeira vez. Ela tem 9 anos, ele também tem a mesma idade dela, ela está vestida de vermelho e isso desperta profundamente o seu espírito e aqui nasce um amor que vai durar para sempre. Então, o próximo encontro que ele tem acontece 9 anos depois que ele vai vê-la e parece que é um encontro casual em que ele generosamente a recebe e troca um oi e depois não se falam mais. Nós não sabemos se o Dante pediu essa moça em casamento em algum momento, mas o que se sabe é que ela se casou logo depois com uma outra pessoa, aos 24 anos, e então ela nunca soube profundamente do amor que Dante nutria por ela. Talvez ele nunca tenha se aproximado dela para contar esse fato a ela. Mas ele respeitou profundamente a decisão dela, mas ele a amou desde a infância e o amor por ela vai promover uma instrução poderosa na mente e no coração de Dante. A imagem de Beatriz com a sua vermelha vestimenta tornou-se uma visão recorrente na mente de Dante desde a sua infância e se tornou uma fonte inesgotável de inspiração. A palavra Beatriz vem da palavra latina beaute, ou de onde vem a palavra português beatitude, ou a busca da suprema felicidade. A visão beatífica de Deus, ou a beatitude de Deus, é a visão de felicidade, de supremo bem, de bem-aventurança, e o Dante vai desenvolver essa ideia para poder falar mais à frente da graça de Deus. Então, ele expressou o seu amor eterno, idealizado por ela na forma de poesia, e ela se tornou um exemplo de devoção e pureza espiritual. Dante captou essa essência da Beatriz em sua obra-prima. Ele escreveu um livro na sua juventude chamada Vita Nuova, ou Vida Nova em português, tem esse livro na internet, onde ele relata os profundos impactos que esse amor promoveu na vida e na sua obra. Sua poesia não apenas celebra Beatriz, mas também reflete os ideais elevados do amor cortês, transcendendo a realidade e elevando o espírito humano. Quando Beatriz faleceu, Dante foi consumido por uma dor imensurável e uma sensação de perda que nunca acabou completamente. A morte dela, então, marcou o fim de um capítulo e também o início do outro, de forma mais profunda e introspectiva. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Como isso é profundo para a gente hoje, e talvez a gente não consegue alcançar o que Deus fez com essa estrutura emocional do Dante. Nós estamos vivendo
no século XII para o século XIII da Idade Média. Nós estamos vivendo numa cultura que é profundamente cristã. E nós estamos vivendo num tempo em que os homens são profundos cavaleiros. Essa palavra cavaleiro, que a gente entende como um soldado, é por causa da natureza gentil que os homens tinham, como também com base na sua coragem de enfrentar o perigo. O cristianismo desenvolveu um ideal de amor baseado nas escrituras, já que o amor que um homem sente por uma mulher é uma premissa, é uma figura do amor que Cristo sente pela igreja. Um homem só se apaixona por uma mulher porque Jesus se apaixonou pela igreja. O amor só existe porque Jesus amou a igreja antes dela existir. Se esse amor não estivesse no coração de Jesus, nós nunca saberíamos o que é esse sentimento. Esse é um sentimento que só nós temos. Deus deu ao homem esta capacidade. Então, de tal forma que o ideal de amor de um homem por uma mulher é o ideal mais puro, mais pleno e mais completo que existe na existência humana. Então, o homem verdadeiramente cristão e um cavaleiro, por causa da coragem, da estrutura, da hombridade desse homem, é capaz de amar uma mulher só a vida toda. Então, esse homem reverencia esse amor, é esse amor cristão puro de um homem que é capaz de amar uma mulher de uma forma tão profunda e tão extraordinária. Foi esse amor que produziu a poesia. Quando você lê a poesia grega, ela é sobre violência, ela é sobre guerra, ela é sobre deuses falsos, ela é mitológica e ela não tem profundidade emocional, porque ela é fria, ela é impessoal e ela é indiferente. O cristianismo produziu uma virtude tão extraordinária nas pessoas, principalmente no sexo masculino, em que ele aprendeu a amar uma mulher numa profundidade tal quanto Deus ama as pessoas. O amor que um homem sente por uma mulher é tão profundo, é tão puro, é tão espiritual, é tão extraordinário, tão belo, que ele produziu essa quantidade de obra literária e obras de poesia que nós temos. Então, quem foi que criou a poesia? O céu. Foi Jesus quando declarou o seu amor pela igreja. Por isso que o livro de Cantar está nas Escrituras, porque ele é um livro que exalta o amor de um homem por uma mulher, que é uma simbologia do amor de Deus por Israel e do amor de Jesus pela igreja. Então, a poesia melhor sobressai no solo cristão. Por isso que os maiores poemas da história só aconteceu no solo cristão. Não há nenhum grande poeta fora do cristianismo. Você tem, por exemplo, o Goethe, que é um poeta do romantismo, que é o pai do romantismo alemão. Ele só tem aquela habilidade porque é criada num ambiente cristão. E o seu maior poema, que é o Fausto, que é a obra da sua vida, é uma paráfrase, por assim dizer, ou uma transliteração do sentido do livro de Jó. Sem o livro de Jó, a poesia de Goethe seria nada. Por quê? Porque quem deu importância literária a ele foi as escrituras, foi a cultura cristã. Por isso que o Dante vai pegar o amor que ele tem pela única mulher que ele amou, e ele vai usar isso, porque esse amor era muito perfeito, era muito puro, para escrever toda a sua obra, que é a Comédia Divina, que vai ajudar o mundo. Ou seja, o que é a Comédia Divina? É o amor de um homem por uma mulher, exemplificado no amor de Jesus pela sua
igreja. Na linguagem de Dante, esse amor é a graça de Deus, é um mensageiro de Deus, é o anjo divino na linguagem dele, porque esse amor é puro. Então, o cristianismo trata as mulheres com devoção, com respeito, com amor. Essa ideia de um cristianismo patriarcal é o maior de todos os absurdos da história. Em todos os tempos, os homens cristãos tinham por suas mulheres uma apreciação e uma devoção, algo que não se conhecia fora da estrutura cristã. Quando você vá, por exemplo, para o hinduísmo nunca aprendeu a tratar as mulheres. As mulheres no hinduísmo não valem absolutamente nada. Isso há 50 anos atrás, quando o marido morria, a viúva era enterrada viva com o marido. Isso não tem 50 anos. Ou seja, agora que mudou, você não tem isso no budismo, você não tem em nenhuma religião do mundo. Por quê? Porque somente o cristianismo dá essa condição, porque esse amor foi criado por Deus para expressar o amor de Jesus. Então, essa dor e reverência constante por esse amor puro foi a influência dessa grande obra, a Divina Comédia. O amor por Beatriz assume um papel celestial e que mais à frente na sua visão profética, que é o romance, vai se tornar o guia espiritual de Dante através dos reinos do além, mostrando para a gente que um homem e uma mulher numa relação com Deus só pode ser salvo com base no amor. Não é isso que é a salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que fez Deus enviar seu Filho Jesus Cristo? Porque Ele amou. O amor é a causa divina de querer salvar os homens. Então, o bom senso de Dante não se mistura à sua paixão. Os homens dessa época eram homens muito controlados. A palavra de um homem nessa época valia coisas extraordinárias. A pior coisa que agredia o homem medieval e que foi a pior agressão feita à sua moral foi quando nasceram os contratos. Nada deixava um homem medieval mais irritado e mais escandalizado quando alguém dizia a ele que tinha que assinar um documento. Isso era uma ofensa à honra de uma pessoa. Os contratos só foram validados, irmãos, porque os homens infiéis que valorizaram a razão acima da fé, estipularam os contratos entre si para que fossem assinados. Isso demorou séculos para ser aceito, porque isso era uma aberração. Por quê? Porque era comum uma pessoa dar a palavra e a palavra nunca mais seria mudada. Nós não temos registro de divórcio até quando o Henrique VIII quis se divorciar de Ana Bolena. Isso nós estamos na Idade Moderna, quando a Igreja Anglicana se separa da Igreja Católica, com o rei Henrique VIII da Inglaterra. Porque um homem dava uma palavra a uma mulher e ele cuidava dela, ele amava ela. E ele tinha o amor por ela, o apreço. Tudo que o homem fazia era em virtude desse amor. Eu vou tratar disso várias vezes aqui, irmãos. Nós vamos aprender muito sobre o que é amar uma pessoa. Porque a realização masculina é, na verdade, uma autoafirmação do amor por uma mulher. Por que um homem trabalha? Por que um homem investe em si mesmo? Por que o homem cria uma estrutura? Ele cria tudo isso para poder receber uma esposa. Por que um moço trabalha, estuda, se prepara, faz uma faculdade, quer um bom emprego, quer um bom salário, quer ter uma estrutura porque ele quer ser alguém? Isso quem criou foi essa falsa modernidade. Ele só está fazendo isso por uma única coisa, porque ele quer amar uma mulher. Por quê? Porque esse sentimento Deus colocou no homem ao criar, porque esse é o sentimento que está em Deus. Quando Jesus amou a igreja, o que ele fez? Ele criou o universo, ele criou o homem. Então ele criou primeiro o lugar e deu para essa noiva um jardim e colocou lá. Então, esse relacionamento de Deus com o homem é prefigurado na existência da relação matrimonial de um amor de um homem por uma mulher. Então, Beatriz tornou-se para ele o símbolo de toda a beleza espiritual,
como deveria ser todo relacionamento puro entre um homem e uma mulher. Ao chegar ao paraíso, ele é alçado. O paraíso tem 7 divisões em ciclos, eu vou depois explicar para nós por que é assim. O que fazia ele sair de uma divisão inferior para uma superior? Cada vez que ele olhava no fundo dos olhos da Beatriz, que se tornou a guia espiritual dele para conduzi-lo do inferno para o céu, cada vez que ele olhava, o amor que ele sentia por ela era tão profundo, era como se a graça de Deus invadisse o coração dele e elevasse a sua alma a um estágio mais elevado. Ele vai demonstrar em símbolos e figura como é a nossa relação com Jesus Cristo. Por que nós investimos na fé cristã? Por que nós crescemos nessa relação com Deus? E ele vai usar a base da relação do amor para explicar essa elevação ao paraíso. Ele disse uma vez que os pensamentos da juventude são longos, e longos os pensamentos. Quer dizer assim, que as resoluções estão formadas e elas muitas vezes revelam as resoluções ainda mais fortes de uma vida. Ou seja, ele diz o seguinte, que a estrutura de amor que ele desenvolveu no tempo da juventude vai produzir nele o caráter que ele vai ser na idade adulta. O que determina o que você, jovem, será na idade adulta? É o que você forja hoje. É na juventude que é forjado o caráter dos jovens. A maturidade vem depois só com a idade. Mas o que você vai fazer, os sentimentos que você vai ser, se você será um cara de caráter, sem caráter, se você vai ser bom pagador, mau pagador, se você vai ser trabalhador, bom trabalhador, se você vai ser preguiçoso, se você vai ser mentiroso, esse caráter é forjado agora. Depois não tem como mudar mais isso. Quando você pega uma pessoa que viveu a juventude de forma errada, não há o que fazer para consertar esse adulto. Depois que esse caráter é estabelecido, é consolidado, não há nada que possa mudar esse comportamento. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Mesmo na conversão, essa pessoa sempre vai viver um crente à margem do cristianismo. Por quê? Porque o caráter se consolida agora. Depois ele é inalterável. Escute, irmão, não tem jeito de mudar. Ou os pais e a igreja consolida agora, depois não tem o que fazer. Esse é meu problema como pastor. Eu não consigo ajudar e eu nunca consegui ajudar alguém na maturidade que não tem caráter. Melhora aqui, foge aqui, mas o caráter permanece para sempre. Se o cara é mau esposo, vai ser mau esposo a vida inteira. Se é vagabundo, vai ser vagabundo a vida inteira. Se não gosta de trabalhar, vai ser preguiçoso a vida inteira. E não muda. Eu posso brigar, eu posso disciplinar, não tem nada que muda. Por quê? Porque no tempo que deveria ser forjado o caráter, não foi forjado. Isso é idêntico à vida física. O tempo de formação dos ossos, do tecido, é no tempo da infância. Agora é que as crianças têm que comer vitaminas, uma boa alimentação, para estruturar o corpo. Porque se houver uma deficiência no tempo em que os ossos estão forjados, depois de velho pode tomar a vitamina que for, que não vai fazer efeito nenhum, irmãos. Esse é um princípio básico que qualquer um que estuda biologia sabe disso. Mas nós achamos que na vida espiritual a gente consegue fazer uma outra metamorfose. Isso não existe, irmãos. É por isso que a Bíblia ensina que a gente tem que ensinar as crianças no caminho em que deve andar, para que quando ela envelhecer, não se desvie mais dele. Se você negligenciou o ensino lá embaixo, minha irmã, não tem que fazer, pode chorar, pode fazer campanha de jejum, você vai pagar o preço de ter um filho que não vai valer absolutamente nada. Então, assim, os amores da juventude podem ser amores longos, por isso que o casamento é na juventude, porque é nesse tempo em que o coração escolhe a mulher por quem ele vai amar. E é assim, o homem cresce e ele cresce já focado no casamento. O que aconteceu hoje na modernidade? Por que o casamento cai em desuso? Porque os homens não têm mais caráter, os homens não têm mais palavra, os homens não podem ser fiel a uma mulher. Quem não é fiel a uma mulher não é fiel a mais nada. Quem não consegue ser fiel no casamento não presta para mais nada, irmãos.
Quem não consegue se manter fiel nessa aliança, não tem valor algum na aliança divina. Aquele encontro, então, no festival não foi a primeira, nem a última, que essa visão de uma donzela, ou seja, de um amor de um homem por uma mulher, que vai mudar o mundo para sempre. Ou seja, o amor de Dante por Beatriz produziu o maior romance já escrito na Idade Média. O amor de Jesus pela igreja produziu a criação do mundo. E nós temos historicamente vários exemplos de homens e mulheres, homens que amaram mulheres e o amor por essas mulheres produziram obras extraordinárias, tanto no cristianismo como na vida civil. O Dante foi absolutamente fiel à memória desse amor, mas a história e seus próprios reconhecimentos até são demais para nós. Veja, ele amou. Escute-me, irmãos, só o cristianismo é capaz de produzir esse caráter. Só o cristianismo, só as escrituras pode produzir esse caráter. Esse homem amou uma menina de 9 anos. 9 anos depois, ele a vê pela segunda vez. Esse amor está vivo. E logo depois, ela se casa com outro homem. E fica pouco tempo casado e ela morre. Mesmo que ele não tenha se casado com ela, ele é fiel a esse sentimento. E mesmo que depois que casou, ele não poderia alimentar por ela nenhum sentimento de desejo, mas ele respeitou o fato de ter amado uma pessoa por tanto tempo e então não se casou com mais ninguém. Olha que caráter, irmãos. Vocês lembram de Ana em Atos 2? Ela foi mulher de um único homem. E quando ele morreu, ela era nova. O texto diz que ela não se casou mais e ela se dedicou à oração e ao jejum no templo. O texto conta isto para mostrar a envergadura do caráter dela. Hoje, os homens são casados, mas estão de olho nas mulheres dos outros. O mundo é doido. Diz que Rousseau é o homem que mais amou. Não existe um animal mais terrível, mais odioso do que Rousseau, não. Ele odiou a todo mundo, ele mentiu para as mulheres, ele usou e abusou dela, ele jogou elas fora. Ele pegou emprestado e não pagou. Ele era um monstro, ele era odiado por todos e por tudo, porque ele usava as pessoas, ele julgava fora. Ele era egoísta, e o egoísta não ama ninguém. Depois que ele usou e quebrou a virgindade de um monte de mulher, fugiu da cidade para não ser morto, se casou com uma tola, a Mônica. Teve 5 filhos com ela. E antes de desmamar o primeiro, ele ordenou que ela entregasse à força a criança para o orfanato. Ele não fez isso com um filho, com 2 filhos. Ele fez com os 5 filhos. E aí a literatura chama ele de o poeta do amor. Vê Goethe, um cara que aprontou com todo mundo. Por quê? Porque não é possível haver amor sem Jesus. Vê o Dom Juan, que é o poema mais lido pelos jovens. Quem é Dom Juan? Um mulherengo, um traidor, um adúltero. E o Byron conta a história do Dom Juan como se ele fosse o cara que mais amou. Veja, o amor platônico do Dante por Beatriz começa antes dela estar casada e começa lá na infância. E ele chegou atrasado, ela casou-se com outro. Agora, o Goethe conta a história do jovem Wytren, que ele se apaixona por uma mulher casada. Ele provoca um sentimento por uma mulher que ele não podia provocar. Ela já era casada, ela já era mãe de filhos. Então ele alimenta um sentimento platônico de forma injusta e impura. E o Goethe vai descrever as memórias imorais, impuras, que ele tem com a mulher. Por que no romance dele essa é a ênfase? Porque lá o amor é impuro, é desonesto, é desumano, é antinatural. E por que o Dante não descreve esse tipo de relação? Por quê? Porque o amor dele é puro, é verdadeiro, é autêntico e é baseado no amor das Escrituras. Então, quem é que sabe amar? É alguém que é forjado
pela estrutura das Escrituras. Essa versão que é interessante a gente olhar. Então vejam, mas como nem tudo é flores, houve um breve período em que possivelmente para distrair a mente após a morte dela, ele estava muito dolorido, muito triste, muito machucado, ele mergulhou em uma filosofia cética e cedeu aos atrativos dos sentidos. Olha que comparação extraordinária que ele faz aqui, ó. Ele fica triste com a morte da amada dele, que era o amor que ele nutria e guardava no seu coração. E aí, ela morre, ele fica profundamente triste. Então, há nele uma mudança de mente. Ele se torna cético, ele começa a descrer em Deus. Ele já não mais está produzindo uma vida de piedade. Então, nesse tempo, porque a sua vida de oração cessa, o que acontece? Ele começa a dar lugar à carne. Ele começa a prestar atenção aos sentidos. E olha o que acontece. Olha que metáfora bonita. Então, uma rival, a quem ele chama de adversária da razão, que ele imagina como uma mulher à janela, que ele observou temporariamente seus pensamentos, mas o encanto não durou. Olha que coisa bonita. Morre o seu amor, ele está triste. E então, por causa da tristeza, ele perde a fé no amor. E ele admite olhar para uma mulher. E quando ele faz isso, ele está traindo a pureza daquele amor. Então ele faz um paralelo da fé e da razão. O amor que ele sente, que é puro, que é santo, pela beatitude que é Deus, pela graça de Deus, é que promove o seu cristianismo autêntico. Do mesmo jeito que um homem não pode ser fiel a um amor por uma mulher, do mesmo jeito esse homem também não pode ser fiel em sua fé. E aí, esse homem pode ser traído pela razão. Ele está se referindo àqueles que passaram a abandonar a fé em Deus, que já no seu tempo haviam teólogos e autores que começaram a defender conceitos contrários à palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte, que a apostasia da fé equipara ao adultério filosófico, ou ao adultério marital, ou o amor que alguém sente de forma pura por uma moça. Ele fala que essa mulher que está na janela. Por que ele fala na janela? Porque essa mulher não tem caráter. Ela fica à espreita para vigiar quem está passando, para olhar para um e para outro. Quem é essa mulher? É a razão, é a filosofia. Lutero diz que a filosofia é uma prostituta, porque ela tende a se opor à fé, porque ela é cética. E o Dante vai desenvolver exatamente esse conceito de que a razão precisa estar subordinada à fé. Dante vai dizer que há coisas que só a fé alcança e a razão não compreende. O que aconteceu com o secularismo? A fé nem é serva da razão. A fé nem existe mais. A razão é uma deusa, ela é tudo. E ele vai explicar isso perfeitamente na hora que ele coloca os filósofos gregos no inferno e os filósofos gregos no purgatório. Ele não põe nenhum filósofo no céu. Virgílio, que é o maior poeta grego, vai ser o guia dele no inferno. Mas quando ele precisa sair do inferno, o Virgílio já não consegue ajudá-lo. Ele vai dizer que Virgílio é o seu grande mestre. Vai chamá-lo porque ele foi treinado na filosofia grega. Só que no inferno, ele tem que sair da companhia de Virgílio e ser guiado por Beatriz ao céu. Olha que coisa bonita. Está dizendo o seguinte, que a filosofia não pode fazer absolutamente nada pela salvação da sua alma. A graça de Deus tem que vir ao seu encontro e puxar você de lá. Ele usa um romance, e esse romance ajudou muitos jovens a entender isso no seu tempo. Que pena que hoje o secularismo distorce todos esses entendimentos. Mas que bom que esse é um romance católico, então nós temos boas doutoras católicas que ainda creem em Deus e que desmentiu todas essas heresias, já que eles preservaram Dante há muito tempo. Aí ele escreve assim, ó, a fé na humanidade pulsava em seu sangue e a confiança em todas as coisas elevadas.
Era fácil para ele, embora ele tropeçasse e caísse, ele não conseguia cegar sua alma como argila. Ou seja, embora ele tenha sido tentado a trair esse amor, mas se mantém firme, esquece para trás e permanece fiel ao sentimento puro que ele tinha por Beatriz. Que lição nobre! O fato da quebra desse feitiço maligno só foi possível por causa da visão da Beatriz. Então, à medida que surge em sua imaginação a bela figura de seu amor perfeito, ainda vestida de vermelho como ele a viu tanto tempo atrás, porque no poema ela vai aparecer assim, depois eu vou explicar por que ele usa essa figura, mas agora investida de uma pureza e glória que pertence ao céu e não à terra, as correntes da razão e da descrença parecem se desprender da alma de Dante. Ou seja, o amor é que vai salvar a alma dele da perdição. Terceiro, Dante, a comédia da graça divina. Então, se começa a sua nova vida, ou a sua Vita Nova, que é a sua obra, que é a história de Beatriz e ele. Então, a Beatriz que vai resgatar, que vai atrás dele para tirá-lo do inferno, torna-se para ele o anjo e o ministro de Deus. Essa é a combinação perfeita da natureza e da graça. É símbolo e personificação da sabedoria celestial que sozinha pode libertar o homem da angústia, da dúvida e da desgraça do pecado. Não é isso que Jesus é, o amor de Deus? Ele é a graça de Deus que pode alcançar o coração do homem. O que é o Evangelho? É a divina comédia. Eu já expliquei para os irmãos assim, que a comédia é o oposto da tragédia. A tragédia, normalmente, de forma mais simples, é um final trágico, um final triste. A comédia é uma coisa para sorrir e é um final feliz. Então, os gregos diziam que tragédia era para gente pobre e que tinha um final feliz. E os ricos queriam sempre um final trágico, as pessoas ir para casa com aquela nostalgia, com aquela tristeza. Então, o Evangelho é a comédia divina. O final é feliz. O final é a vida eterna, o final é a ressurreição dos mortos, o final é o céu, o final é a coroação e a comunhão dos filhos de Deus com Jesus para sempre. Ele vai chamar aqui de filosofia divina, que é um sinal renovada da perpétua felicidade e é uma referência à sua primeira amada. Então ele escreve estas palavras: apareceu-me uma visão maravilhosa na qual vi coisas que me fizeram decidir e não dizer mais nada sobre essa bendita até que pudesse tratá-la mais dignamente. Ele está usando a figura do amor que ele teve por Beatriz para se referir à graça de Deus. E para chegar a isso, estudo o máximo que posso, pois ela sabe em verdade. De vez em quando Deus dá aos homens uma capacidade universal. De vez em quando Deus dá a um homem uma capacidade de conhecer sobre tudo. Esse é um dom muito raro, irmãos. É alguém que Deus dá uma mente e essa mente é capaz de abarcar todo o conhecimento, ou entender, ou julgar. Então, Dante é um cara, Deus deu a ele, como deu a tantos outros, Paulo também tinha essa mente, de entender sobre tudo. Tem aquele cara que tira 10 em todas as matérias? Tem aquele cara que, se ele for engenheiro, ele é top. Se ele for artista, ele é top. Se ele for médico, ele é top. Tem aquele cara que vai dar certo em qualquer área? Dante era um cara desse. Aí ele continua. E para chegar a isso, estudo o máximo que posso, pois ele sabe em verdade. De modo que, se for do agrado daquele, fala de Deus, por quem todas as coisas vivem, que a minha vida dure um pouco mais, espero dizer dela o que nunca foi dito de nenhuma mulher. Ele está dizendo o seguinte, que o amor que ele teve por Beatriz foi um amor muito puro. Tão puro que nenhum outro homem seria capaz de amá-la com tamanha devoção. Agora, ele pega o seu amor por Beatriz e faz a aplicação à graça de Deus. Que esse amor é tão extraordinário que o que será dito sobre ele nunca poderá ser dito por nenhum outro amor. Aí ele fala, e então agrade a ele, que é o Senhor da bondade, que minha alma possa contemplar a glória de sua dama, que é a graça de Deus. Isto é, aquela bendita Beatriz, que é a beatitude, que contempla gloriosamente o rosto daquele que é bendito para sempre. Olha aqui, um poema de pregação do Evangelho, gente, que coisa bonita.
Por isso que grande parte das universidades brasileiras tiraram o Dante das leituras. Por quê? Porque muitos acadêmicos liam esse poema e o Dante escreveu isso para isso mesmo, para ajudar muita gente no seu tempo. A piedade da erudição. Então, a Divina Comédia é uma espécie de monumento de Beatriz, foi o trabalho de uma vida inteira e foi preparada com piedade e estudos extensivos. O que se aplica a todo grande poeta também aplica especialmente a Dante. Ele era o mestre de todo o conhecimento que existia no seu tempo, e Deus de vez em quando dá essa mente para algumas pessoas. Embora na Idade Média fosse mais fácil do que agora de abranger todo o conhecimento, mas o acúmulo de conhecimento sempre foi muito grande, mesmo em qualquer época da humanidade. Salomão vai dizer que no seu tempo o conhecimento já era muito, e nós estamos em tempos passados. Agora vejam, os pais da igreja que escreveram infinitos livros, os grandes teólogos dos últimos 1000 anos estavam disponíveis. E as obras de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escreveu a maior obra literária que já foi escrita por um homem. É a Súmula Teológica, de quase 7.000 páginas. O Tomás de Aquino era uma outra mente dessa que tinha a capacidade de entender sobre tudo. E ele se tornou um dos homens mais extraordinários. E era um cristão piedoso que amava a Deus em seu tempo e que ele uniu a ideia de que a fé deve estar acima da razão. Porque a fé alcança coisas que a razão não alcança. E ele escreveu súmulas extraordinárias, embora versado em filosofia, e na visão que ele conhecia, a súmula teológica exalta a Deus, os seus atributos, de forma muito extraordinária. E esta foi a base da leitura, e ele vai ser uma pessoa muito dominada pelo seu conhecimento. Ele estudou teologia, ele era teólogo, ele pertencia à ordem de monges do seu tempo, ele era um homem extraordinário. Então, a combinação dos seus estudos com a sua experiência pessoal tornou-se a base sobre o qual imenso edifício literário seria erigido a Divina Comédia. Dante possuía uma mente singularmente inquisitiva, uma sede insaciável por conhecimento, que o levou a explorar diversas disciplinas e a mergulhar nos mistérios do cosmos, da natureza e da alma humana. Seus contemporâneos o consideravam o cara mais inteligente, o mais intelectual e de capacidade mais extraordinária do seu tempo. Seus escritos não eram apenas expressões artísticas, mas veículos de profundas verdades filosóficas e espirituais. Em sua jornada, Dante não estava apenas registrando suas próprias experiências, mas oferecendo, por meio da filosofia e da teologia, uma visão da redenção e iluminação da humanidade. Homero e Virgílio foram os seus mestres em poesia, e ele era profundamente versado em história religiosa ou história sagrada quanto secular. Ele era versado em ciências físicas, ele foi ensinado em direito e medicina, em cultura, em música, em arquitetura, em pintura, em escultura, tudo aquilo que ele podia experimentar, e ele experimentou. Deus deu a Dante como deu a Moisés. Diz a Bíblia que Moisés foi treinado em todo conhecimento humano. Imagina um negócio desse? Diz a Bíblia que Moisés foi treinado em todo conhecimento, em toda a ciência dos egípcios, que na época era o império que dominava o mundo. Tudo que havia de conhecimento do mundo estava no Egito. Então Moisés foi treinado com uma mente mais brilhante do seu tempo. E esse homem também Deus fez do mesmo jeito. 5. Dante, um soldado corajoso. Mais do que isso, ele era um homem entre os homens, um cidadão, um diplomata, um estadista. Hoje nós temos muito problema, irmãos, com a masculinidade. Os homens de hoje são capengas. Esse homem
era um homem de verdade. Ele era grave, ou seja, alguém de postura, eloquente, sereno, porém capaz de decisões heróicas. Um amante ardente de sua pátria, um soldado em sua defesa. Ele possuía aquele vasto conhecimento dos negócios, aquela experiência da natureza humana que o qualificava para falar do coração e ajudar a sua geração. E era um homem que sabia se posicionar. Essa é uma geração, irmãos, que não presta para nada. É uma geração que não ama nada, que não defende nada, que não assume postura em absolutamente nada. É uma geração que é levada facilmente, que é influenciada facilmente. Eu tenho dito aqui, eu fico com pena dessa geração que usa celular. Que tristeza, irmãos. Nem cachorro tem esse comportamento, de tão louco que é isso. Uma pessoa que se deixa dominar por aquilo, que se torna escravo disto. É alguém que não vai valer para absolutamente para nada, nem para o reino de Deus e nem para a vida. Então, aqui está um homem que sabe o que quer, ele luta pela sua pátria, ele defende, e viu, ele vai gerar um problema aqui seríssimo. Ele vai se opor ao Papa. E os motivos são extraordinários. Hoje a gente confunde amor com frouxidão moral. Poucas pessoas têm uma capacidade de amar de verdade. Hoje, esse amor de Hollywood é um falso amor, porque o amor, ele é severo, ele é grave. O amor é firme. Diz a Bíblia que o amor não folga, não se alegra com a mentira, mas com a verdade. O amor não folga com a injustiça. Ou seja, o amor divino é o amor de valores. Hoje as pessoas estão tomadas de um sentimento de fraqueza, de frouxidão moral. Os pais têm dificuldade de corrigir um filho, porque tem pena. Por que os pais têm pena dos filhos? Porque as emoções são doentes. É gente que não tem valores, é gente que não tem caráter. Então a gente precisa saber que o amor não é frouxidão. Na hora de ser justo é justo, na hora de cortar um privilégio é privilégio, na hora de dizer não é um não. Nós precisamos produzir homens, porque o cristianismo precisa de homens. Já imaginou se esse pessoal for pastor? Já viu aquela pessoa que acredita em tudo que fala com ela? Tudo que fala com ela acredita? O que mais tem aqui na igreja é gente grávidas. Gente que está engravidando de conceito, de ideia, de mentira. Gente o tempo todo ouvindo de um, de outro. Gente que não deveria ouvir, gente que não sabe de nada. E as pessoas, não, eu vi, não, tem que ser assim. Nossa, isso é doença. É gente que não cresceu com firmeza, que não sabe o que quer. Não, eu quero isso, eu aprendi isso, eu vou ser assim, não vou virar nisso. Isso é meu conceito, isso é a verdade e eu não mudo nisso. Tem que mudar o que é errado, o que é pecaminoso. A gente precisa, homens e mulheres em Deus, tem que saber o que a gente quer, o que a gente acredita. Nós não vivemos de redes sociais, nós não vivemos de fofoca, nós não vivemos de conceitos alheios, nós não vivemos de informação da vida de ninguém. Nós nos guiamos pela palavra da verdade e isto nos basta. Senhor, ajuda-nos por misericórdia. Faz as tuas obras em nós. Seja conosco, Deus. No nome de Jesus. Amém.